Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, terceira semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C, ano de São Lucas. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declarará: ponto as minhas leis nos seus corações, inscrevendo-as na sua mente. Não me lembrarei mais dos seus pecados e nem das suas iniquidades. Ora, aonde existe o perdão, já não se faz oferendas pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 109, versículos de 1 a 4. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado do meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escábulo por debaixo dos seus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião o vosso centro de poder, pois ele diz: domina com vigor os teus inimigos. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és o príncipe desde o dia em que eu nascestes, na glória e o esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor, manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus, a palavra, o Cristo, é o semeador. Todo aquele que encontra a vida eterna o encontrou. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou na barca, se assentou e, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seus ensinamentos dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, aonde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e elas não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo o que acontece é em parábolas. Para que olhem, mas não enxergam, escutam, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhe disse: vós não compreendeis esta parábola? Então,
Como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que o escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo os a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão frutos. Um dá 30, outro dá 70 e outro dá 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje somos convidados a refletir sobre as leituras que acabamos de ouvir e que nos trazem ensinamentos valiosos para a nossa caminhada de fé na Santa Amada Igreja Católica. Na primeira leitura extraída na carta aos Hebreus, somos recordados de que Jesus Cristo ofereceu um sacrifício único pelos nossos pecados. Ao contrário dos sacrifícios repetidos dos sacerdotes, a oferta de Jesus nos conduz à perfeição e ao perdão dos nossos pecados. Jesus, que está à direita de Deus, intercede por nós e nos renova constantemente pela ação do Espírito Santo, que escreve a lei nos nossos corações. No Evangelho, narrado segundo São Marcos, Jesus presenteia com a parábola do semeador, que nos convida a refletir sobre a acolhida da palavra de Deus em nossas vidas. Assim como a semente é lançada em diferentes tipos de terreno, somos chamados a avaliar a forma como acolhemos a palavra em nossos corações. Devemos permitir que ela germine, cresça e dê frutos abundantes, afastando as distrações e os desafios que podem sufocá-las. Assim, nessa liturgia de hoje, somos convidados a nos abrir ao amor e à misericórdia de Deus, que nos oferece constantemente a oportunidade de nos renovarmos em Cristo, que possamos acolher a palavra com alegria, permitindo que ela transforme as nossas vidas e nos conduza à plenitude do reino de Deus. Que Maria, Mãe da Palavra de Deus, interceda por nós e nos ajude a ser terreno fértil para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que ao recebermos a palavras em nossos corações, possamos dar frutos abundantes de amor, paz e compaixão para o mundo. Que Deus abençoe todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Aleluia.